O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, declarou hoje que conseguiu chegar a um acordo com o líder chinês, Xi Jinping, para resolver a guerra na Ucrânia. Além disso, hoje surgiram detalhes do encontro entre os líderes chinês e americano na Coreia do Sul. Um representante do governo chinês declarou que esta cúpula abriu pela primeira vez a possibilidade de uma real participação de Pequim na resolução da guerra da Rússia contra a Ucrânia. A argumentação em Pequim é simples. Dizem que Trump colocou a China no mesmo nível dos Estados Unidos da América pela primeira vez. Agora que são tratados de igual para igual, estão prontos para ajudar a acabar com a guerra. Ao mesmo tempo, China e Estados Unidos da América concordaram pela primeira vez em anos em criar novos canais de comunicação entre as forças armadas dos dois países para resolver conflitos e diminuir a escalada de quaisquer problemas que possam surgir. Além disso, refinarias chinesas reduziram a compra de petróleo russo por medo de sanções dos Estados Unidos da América. E hoje, Trump ainda declarou que, após se encontrar com Xi Jinping, agora está certo de que a guerra da Rússia contra a Ucrânia pode ser encerrada nos próximos 2 meses. E neste momento, parece que Trump e Xi Jinping realmente chegaram a um acordo sobre como acabar com a guerra na Ucrânia juntos. Mas, como sempre, há uma inconsistência. Primeiro, Trump de repente começa a se gabar por algum motivo. Em segundo lugar, Trump basicamente repete as teses da propaganda russa que antes eram promovidas principalmente apenas por Pequim. Dizem que essa não é nossa guerra e que basta deixar a Ucrânia e a Rússia resolverem esse conflito sozinhas, enquanto as grandes potências só precisam observar. Trump chega a afirmar que às vezes é preciso deixar a Ucrânia e a Rússia simplesmente lutarem. Bem, amigos, eu peço a vocês que antes de tirarem qualquer conclusão, assistam a este episódio até o fim, porque só é possível tirar conclusões vendo o quadro completo. Meu nome é Alexei Pichi. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos este episódio, peço que vocês se inscrevam no canal, deixem um like e escrevam qualquer comentário. Além disso, inscrevam-se no meu canal do Telegram, o link está na descrição deste vídeo, lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. E amigos, se quiserem apoiar o trabalho deste canal do YouTube, vocês podem fazer isso com qualquer doação pelos links e dados que estão na descrição deste vídeo. Lá está escrito, apoiar o canal. Alexei Pichi. Escolha o formato mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio seu, seja uma doação, patrocínio ou assinatura. Então já se passaram 3 dias desde o encontro entre Trump e Xi Jinping na Coreia do Sul e hoje autoridades chinesas revelaram novos detalhes dessa cúpula. E o que foi revelado? De fato, foram exatamente os funcionários chineses que começaram, a insistir e promover o tema da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Hoje, o conselheiro do governo chinês, David Daokou Li, declarou de repente que a cúpula entre o líder chinês Xi Jinping e o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, foi uma das mais impactantes dos últimos anos. Essa cúpula foi a primeira a possibilitar o real envolvimento de Pequim na resolução da guerra na Ucrânia. E, segundo Li, esse encontro se tornou histórico, pois os Estados Unidos da América de fato reconheceram a China como um parceiro igualitário nas negociações. E esse é um reconhecimento interessante porque agora em Pequim estão declarando abertamente que Xi Jinping saiu vencedor dessas negociações. Dizem que Trump colocou a China no mesmo nível que os Estados Unidos da América, já que ele pede a Xi Jinping para ajudá-lo a resolver a guerra na Ucrânia. Afirmam que isso é o reconhecimento de que, sem a China, problemas globais desse tipo definitivamente não podem ser resolvidos. Antes, os Estados Unidos da América conseguiam viver sem a China, agora não vão conseguir. Além disso, os próprios chineses estão enfatizando muito isso agora. E o próprio Li destacou que, a partir de agora, o tema central de qualquer negociação séria futura entre os Estados Unidos da América e a China será justamente a situação na Ucrânia, como ele disse. Vou citar o Li aqui. Entre todos os encontros entre os dois líderes, este é, talvez, o mais importante, realmente histórico, fundamental. O progresso fundamentalmente mais importante para ambos os lados é o reconhecimento dos Estados Unidos da América e da China como parceiros iguais para discutir tais questões. Nesse contexto, devemos admitir que a China atingiu o seu objetivo. Porque agora, na questão da Ucrânia, ele não é só chamado de aliado da Rússia, mas reconhecem que nada será resolvido sem ele. E algo me diz que, em uma perspectiva estratégica, a China está pronta para simplesmente obrigar o ditador careca Putin a parar a guerra, se isso fortalecer ainda mais o novo status da China no cenário mundial. Além disso,
Pequim sempre promoveu a ideia de um mundo multipolar, embora o mais correto seja dizer bipolar, ou seja, com dois centros de poder em Washington e Pequim. Bem, toda essa fala sobre multipolaridade serve só para desviar a atenção e também para que pessoas como os russos pensem que eles também têm algum papel. Agora prestem atenção, a administração de Donald Trump concentrou todos os seus esforços em colocar ordem no hemisfério ocidental. Trump está atualmente em guerra total contra narcotraficantes na América Latina. Ameaça enviar tropas para a Venezuela, agora declara que enviará tropas para o México, chamou o presidente da Colômbia de quase narcoterrorista e assim por diante. Por outro lado, os Estados Unidos estão retirando parte de suas tropas dos países europeus. Os Estados Unidos estão focando novamente em seu chamado quintal. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos expandem a cooperação com Japão, Coreia do Sul, Tailândia, Camboja, entre outros. Ou seja, com países que estão justamente no quintal da China. E eu não ficaria surpreso se Trump admitisse diante de Xi Jinping que, como dizem, ele está pronto para frear a expansão na Ásia e até reconhecer a hegemonia da China sobre a Rússia e as repúblicas soviéticas. Em troca, a China deve ajudar Trump a encerrar a guerra da Rússia na Ucrânia. Após a cúpula, Trump afirmou que Washington e Pequim concordaram em colaborar para resolver o conflito Rússia-Ucrânia. Embora os detalhes do acordo ainda não sejam conhecidos, especialistas acreditam que a participação da China pode influenciar significativamente o contexto diplomático em torno desta guerra. E o encontro também resultou, lembro, no anúncio de uma trégua comercial de 1 ano e em acordos sobre tarifas e controle de exportação de minerais críticos. No entanto, segundo analistas, o principal ponto de interesse é justamente a possível participação da China na resolução das questões de segurança. Bem, em particular sobre a Ucrânia. E então, segundo o representante do governo chinês David Daoquili em Pequim, após a cúpula observa-se, como ele mesmo disse, um entusiasmo notável. E a publicação do chefe da administração de Xi Jinping, Cai Qi, onde se fala sobre a gestão proativa do espaço internacional, evidencia o aumento da confiança da China em seu próprio papel global. Os Estados Unidos da América querem reduzir a dependência da China em setores estratégicos e seguem unindo seus aliados. No contexto da guerra da Rússia contra a Ucrânia, o que não é exatamente favorável para a China, e é aqui que eu admito que Xi Jinping recebeu a promessa de que os Estados Unidos da América simplesmente não vão se meter no quintal da China, que hoje é a Rússia. É simplesmente o quintal da China? É simplesmente um apêndice de matérias-primas e um objeto do qual se pode extrair alguns desenvolvimentos tecnológicos. A questão das próprias armas nucleares, ou seja, toda a herança da União Soviética. E hoje o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, expressou confiança de que a guerra na Ucrânia pode ser resolvida em pouco tempo, em cerca de alguns meses. Trump também acrescentou que, em sua opinião, Moscou busca restabelecer contatos com Washington e o próprio Putin tenta todos os dias encontrar uma forma de dialogar com Trump. E essa frase é um pouco preocupante, porque depois Trump garante que ele e Xi Jinping concordaram apenas em observar como a Rússia bombardeia a Ucrânia. Neste canal do YouTube já falei que o principal perigo da cúpula entre os líderes da China e dos Estados Unidos da América era que Xi Jinping poderia convencer Donald Trump. É preciso simplesmente deixar a Ucrânia e Rússia sozinhas, deixá-las lutar mais e só depois ver os resultados. Como se não fosse nossa guerra, então vamos apenas observar todo o processo. E hoje Trump repete, cito, não existe nenhuma gota final. Às vezes é preciso deixar eles, Ucrânia e Rússia, lutarem, eles estão em guerra, eles estão lutando entre si. A guerra foi difícil para Putin, com muitas perdas de material e até 1 milhão de soldados. No dia do encontro com Xi Jinping, Trump declarou, aqui está a citação, conversamos sobre isso por muito tempo e nós dois vamos trabalhar juntos para ver se conseguimos fazer alguma coisa. Concordamos que os lados, estão presos e lutando. Às vezes é preciso deixá-los lutar. Mas ele vai nos ajudar e nós vamos trabalhar juntos pela Ucrânia. Isso significa que, com belas palavras, Xi Jinping pode ter feito Trump acreditar que ajudaria na Ucrânia, mas muitas coisas não dependem dele. Tipo, essa não é a nossa guerra, não podemos resolver tudo, podemos ajudar em alguma coisa, mas talvez não completamente. Então, por enquanto, vamos apenas observar. Afinal, essa não é a nossa guerra. Mas, infelizmente, para o Kremlin, isso é o mais vantajoso possível.
Segundo a Bloomberg, refinarias chinesas recusaram comprar petróleo russo após sanções dos Estados Unidos da América e outros países contra grandes produtores e clientes da Rússia. Como escreve a Bloomberg, as empresas estatais Sinopec e Petrochina já cancelaram uma série de entregas depois que, no mês passado, os Estados Unidos da América incluíram a Rosneft e a Lukoil na lista de sanções. Até mesmo refinarias privadas menores estão temporariamente suspendendo a compra de petróleo russo, temendo serem alvo de sanções. Como, aliás, já aconteceu com a empresa Shandong Petrochemical, que recentemente foi sancionada pelo Reino Unido e pela União Europeia. Já o chefe do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, declarou que os Estados Unidos e a China criarão novos canais de comunicação entre as forças armadas dos dois países para resolver conflitos e diminuir a escalada de quaisquer problemas que possam surgir. Pete Hegseth destacou que os acordos foram alcançados após as negociações com o Ministro da Defesa Nacional da China. E segundo Pete Hegseth, as partes concordaram que a paz, a estabilidade e relações construtivas são o melhor caminho para nossos dois grandes e fortes países. Essa foi a citação dele. Ele enfatizou que Washington pretende manter a paz com base na força, no respeito mútuo e em relações positivas. Portanto, a conclusão aqui é muito simples. De fato, foi a China que conseguiu fazer com que Washington colocasse Pequim no mesmo patamar que ele próprio. Agora, a questão é: Xi Jinping vai cumprir suas promessas de ajudar a acabar com a guerra na Ucrânia ou vai enrolar, assim como Vladimir Putin? Escreva a sua opinião nos comentários deste episódio. Aqui vou colocar reticências. Amigos, escrevam suas opiniões e conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar seu like. É isso por hoje. Se cuidem, até mais.